Boa tarde. Começar nessa quinta-feira, né, a 7ª sessão, agradecendo primeiramente a Deus, agradecer a todos que estão aqui na galeria da casa, a galeria lotada, a gente fica muito feliz, a gente fez um apelo na última sessão, né, convidando a população e graças a Deus está recheada a casa e que venham mais vezes, porque a gente fique mais próximo ao trabalho legislativo para que acompanhe de perto e assim consigam julgar o nosso trabalho de forma adequada. A gente aqui estamos para trabalhar pelo povo da nossa cidade. Hoje está sendo votado um requerimento, né, na qual a gente solicita ao Executivo criar o Conselho e o Fundo Municipal de Esporte, onde a gente vê a importância desse fundo para arrecadar recursos para manter e contribuir, né, com o esporte do nosso município. Então, eu peço aos pares para a aprovação desse projeto. Eu pedi à minha equipe particular jurídica para criar esse projeto. Se aprovado, a gente vai estar entregando amanhã ao Executivo para que, claro, passe pela Procuradoria da Prefeitura e aí venha aqui a esta casa para que passe por todos os trâmites e, se Deus quiser, a gente consiga criar tanto o Conselho quanto o Fundo Municipal de Esportes. Hoje também estou entrando com requerimento solicitando à Prefeitura que, durante a realização do curso de pedreiros, né, que vai ser realizado, a Prefeitura realiza a reforma da quadra de Maria Terceira. É uma quadra que é subutilizada de certa forma. A gente já tinha um projeto, quando eu estava como secretário de esporte ainda, de aumentar as paredes. A gente, infelizmente, não tinha recurso para cobrir, mas que a gente quer fechar a quadra para que a gente consiga colocar um zelador e aí a gente consiga ter uma quadra com maior efetividade, como também a parte de skate e patins lá, e bicicleta e bike, né, de esportes radicais, que está bastante deteriorada. Dando continuidade, na sessão passada, a nobre vereadora Rogéria, na qual me dirijo através da mesa, requereu que a gente solicite uma audiência pública, né, com relação à questão das casas, do Minha Casa Minha Vida. E como fui secretário de Assistência Social e o projeto lá atrás ainda não estava em Minha Casa Minha Vida, ainda era Casa Verde e Amarela do ex-presidente Bolsonaro, fiz uma explanação aqui rapidamente e tive o cuidado de buscar informações com relação ao município, ao Instituto, à Caixa Econômica, para que a gente tentasse sanar essas informações para a população, né? Então, lá atrás, como eu já mencionei na sessão anterior, ainda como secretário de Assistência Social na época, tudo começou quando o prefeito me convidou, na verdade, para ser secretário de Assistência Social, Trabalho e Habitação. Na época, o esporte não estava na pasta. E ele me pediu duas coisas, que eram uma preocupação dele, que era a gente tentar construir casas para a população. E essa, infelizmente, a gente não conseguiu, por falta de recursos. E a outra era criar o Janta Popular. Essa a gente conseguiu se empenhar e criar, o Janta Popular. Mais à frente, no decorrer já como eu era secretário, a cidade de Caicó acabou sendo contemplada com 200 casas do projeto Verde e Amarela de Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro. Então, a gente fomos a Caicó, falamos com o prefeito Dr. Tadeu, ele disponibilizou toda a equipe para que a gente sanasse algumas dúvidas e colocasse ao município de Parelhas com todas as adequações para que pudesse receber qualquer casa, seja na época do Verde e Amarelo, caso o Bolsonaro continuasse, ou se, no caso, o Lula, que a gente achava que ele realmente ia mudar o nome para voltar ao projeto Minha Casa Minha Vida, que, na verdade, é a mesma coisa, né? Assim, o projeto é o mesmo, só mudou de nome. Então, naquela época, a gente conseguiu adequar o município, e quando eu tive que me afastar da secretaria para ser candidato, quem assumiu a pasta foi exatamente o gerente de habitação, Emanuel William, e deu continuidade a esse trabalho. Na oportunidade, eu trouxe aqui alguns documentos que eu consegui, certo? Documento este da Caixa Econômica Federal.
Aí eu vou disponibilizar o documento para vocês, tirarem xerox, quem quiser, certo? O documento, que é o termo de adesão entre futuros beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida, em entidade organizadora, nome da entidade organizadora e a Caixa, na qualidade de agente financeiro. Então, esse termo é entre os beneficiários, a Caixa Econômica e a entidade organizadora, na qual ela trata sobre os temas, esses 3 entes, né, das unidades habitacionais, e ele trata sobre o programa Minha Casa Minha Vida Habitacionais, sobre as resoluções do Conselho Curador do Fundo de Desenvolvimento Social, número 2014/2016, e o outro número 2019/2018. E também a portaria do Ministério das Cidades, que esse é de número 163/2016. A qualificação das partes. Então, aqui existe 3 partes nesse contrato com a Caixa Econômica. A Caixa Econômica, que é a instituição financeira, a entidade organizadora, que é o IBS, Instituto Brasileiro de Habitação de Interesse Social, na rua Florânia, número 1734, em Lagoa Nova, Natal. E os beneficiários, que são pessoas físicas listadas nesse termo, pela entidade organizadora, a serem indicadas pela entidade organizadora. Então, em nenhum momento, o município indicou ninguém. Tudo foi realizado pela entidade organizadora, que é o Instituto IBS. Pelo menos o que está aqui no papel. O senhor me concede uma parte? Eu estou com a pauta cheia, não, vereadora. Tá ok. Aqui no papel. Aqui não tem ninguém dizendo, falando nada com relação alguém me disse isso aqui não, que é o que está no papel, certo? E esses critérios são com base exatamente na resolução do Ministério das Cidades, que está aqui. Inclusive, ele fala várias coisas. Ele traz que tantos por cento é para pessoas idosas, tantos por cento para pessoas com doenças crônicas. Pessoas que podem ser beneficiárias podem ter uma renda de todas as pessoas beneficiárias. Me dê um pouco de água, por favor. Todas as pessoas beneficiárias, só para ficar claro. Esse papel vai estar com vocês, para vocês verem. Pode ter uma renda bruta de até R$ 2.640. Então, qualquer pessoa que ganhe R$ 2.640 podem ser beneficiadas. E tem 10% dessas famílias que têm uma renda de R$ 4.400. Então, quem criou esses critérios aqui foi o Ministério das Cidades, governo federal. Governo federal. Não tem nada a ver com o município. Entendeu? E aí, o Instituto... Senhor, só um minutinho. Vou pedir para paralisar o tempo, Vossa Excelência, só para dizer para a plateia, primeiro dizer que vocês são muito bem-vindos aqui, a gente convida para que sempre participem, mas a nossa casa tem uma regra, que é através do nosso regimento interno, que enquanto qualquer vereador estiver falando, e eu sei que vocês não sabiam disso, por isso que eu estou dizendo, e sei que a partir do momento que forem informados, vão respeitar essa nossa regra aqui, ninguém pode se manifestar. Então, a Câmara até pode paralisar a sessão depois que o nosso presidente falar, receber vocês, conversar com vocês, mas enquanto ele estiver falando, eu queria pedir a ele ou qualquer vereador para que vocês se mantenham em silêncio, para que a gente possa manter as nossas regras aqui da casa. Muito obrigado. Volto a palavra ao presidente Leandro José. E aí, diante do contrato, era exigido várias coisas. Uma delas era o cadastro, pelo Instituto. O Instituto publicou na rede social dele. O município, para se resguardar, tirava print de tudo, porque até isso daqui o Instituto apagou da rede social dela. Mas o contrato diz que ele tem que divulgar onde? No programa Minha Casa Minha Vida, segundo pelo contrato. E aí, mas o município colocou o carro de som no meio da rua, fez a parte dele, divulgação, e cedeu ao Ovidio Dantas, na qual a gente tem fotos aqui desses dias. Né? Aqui ocorreu o cadastramento, certo? Depois desse cadastramento, o Instituto convocou
uma convocação da Assembleia, já para anunciar quem eram os beneficiários. O ano passado ainda, dia 25 de outubro, também tem fotos aqui, ó, o pessoal assinando, lá no Ovidio Dantas. Isso foi depois do cadastro, bem 2 meses depois, 3 meses depois do cadastro. Aqui também, um instituto, que tem como presidente uma senhora chamada Clébia. Diretor tem Pantaleão, que todo mundo conhece, foi ex-prefeito de Carnaúba dos Dantas. Vossa Excelência permite uma parte? Deixa eu só concluir, porque... É para brilhantar o seu discurso. Mas é só para concluir, Vossa Excelência, porque senão não dá tempo. Já estou o tempo estourado. E aí, o Instituto mandou para a Prefeitura, para que a Prefeitura pegasse a assinatura do pessoal que foi beneficiado. E realmente, como a nova vereadora Rogéria Laiane trouxe através da mesa, essa lista não é definitiva. Por que foi chamado lá atrás e agora foi divulgado? Porque a Caixa tem que fazer uma pesquisa para ver se realmente essas pessoas que foram beneficiadas lá se enquadravam. Porque senão elas pedem. Inclusive tem um cadastro de reserva. Isso daqui que eu trouxe para vocês, só para ficar claro, em nenhum momento eu sou contra. Pelo contrário, a gente acabou de conseguir mais 50 casas. Pelo contrário, essa casa agora em janeiro aprovou o Mais Habitação que o município vai fazer, o primeiro programa de habitação do município. Isso aqui é para ajudar vocês. Porque não adianta estar numa rede social gritando para lá e para cá, para lá e para cá, sem saber como é que é. Tá documentos aqui, tem o Ministério Público, tem a gente aqui para ajudar. Então, o caminho é ir pelo caminho certo, da documentação, para que as coisas dêem certo para todos vocês. E, claro, se tiver alguém que vocês achem que não deve estar, vamos denunciar, certo? Mas os critérios são muito amplos, e aí vocês vão ter acesso à documentação para poder ver. Agradeço a todos e muito obrigado.